Olá, pessoal. Bom, o Diário de uma Jornalista Marcial hoje vai falar um pouco de livros, né? Porque eu venho falando para vocês muito das artes marciais, do Aikido. Eu falo bastante do comportamento, né? Dos comportamentos. Eu gosto muito de fazer aquela análise psicológica, né? Dos praticantes. Gosto bastante, né? De falar da questão psicológica, de comportamentos e bastante do machismo. Mas eu também acho muito importante que a gente leia, sempre leia, né? Lê bastante sobre artes marciais no geral e sobre a nossa arte marcial. É importante que a gente entenda o que nós estamos fazendo, né? Entender um pouquinho da história da arte, qual é o sentido dessa arte, qual é a filosofia dessa arte, um pouco da história, né? Dessa arte. Eu acho que a gente tem que fazer isso, não é um outro que tem que passar pra gente, né? Não é o sensei que tem que passar para a gente. Cada um tem que fazer a sua leitura, né, da sua arte e fazer a sua própria interpretação da sua arte, porque o sensei, ele vai passar a visão dele, né? Então, por exemplo, se ele é um sensei machista, como eu vejo bastante no Aikido, ele vai passar uma visão machista, né? É claro que um outro vai ser um pouquinho melhor, sabe? Mas, assim, no geral, você sempre vai passar uma visão das suas leituras e a sua interpretação, ela sempre vai vir movida, vai sempre vir recheada das suas interpretações, suas visões e até os seus preconceitos, né? Então, para evitar isso, né, para você fazer uma leitura sua, né, que aí eu acho que é uma leitura mais livre, né, dessas interferências, né, machistas, dessa visão muito preconceituosa também, né, que o marcial tem. Então eu acho que cada um tem que fazer uma leitura, né, ler, estudar a sua arte, entender a sua arte, porque a arte marcial é algo muito completo, né? É um conjunto de coisas a arte marcial, né? A técnica faz parte, mas não é só, né? A técnica ela faz parte de um conjunto que vem a filosofia, a essência, né? A história da arte, o porquê dessa arte. Então no Aikido, desde que eu cheguei, desde que eu entrei no Aikido e na capoeira também, eu sempre li bastante, né? Sobre o Aikido, fui comprando livros, lendo também livros emprestados, né, são livros que eu não tenho, mas eu comprei bastante, muitos livros, né, de Aikido. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho dos livros que eu acho que são muito importantes e que são fundamentais, né, para quem pratica Aikido, né. Um dos livros mais importantes que eu li do Aikido, né, nesses 5 anos, foi esse aqui, olha, gente. Aqui. Esse livro aqui é muito importante, tá? Esse livro aqui, eu acho que se eu tivesse que indicar livros, né, para quem quer entender um pouquinho do Aikido, né, saber um pouquinho sobre essa arte, eu diria para as pessoas começarem por esse livro, Uma Vida no Aikido, que é a história do Morihei Ueshiba, que é o criador do Aikido, tá? O japonês, ele criou na década de 1920, mais ou menos, e aí esse livro vai contando um pouquinho, conta a história dele, é o filho dele escrevendo sobre o pai, né? É o Kishomaru Ueshiba, que é o filho do Joe Sensei, que escreveu essa biografia do pai. Então, é claro, né? Quando um filho escreve do pai, é claro que tem toda uma paixão, né? Do filho. Tudo bem, tirando isso, é um livro muito legal, é um livro muito especial e eu acho que é um livro que você tem que ler. Você só vai entender o Aikido depois que você ler esse livro, né? Porque esse livro, ele vai falando da vida, ele fala da vida, da alma, e você até chega a sentir um pouco de O-Sensei quando você começa a ler esse livro, né? E é um livro lindo, é um livro lindo, é um livro com fotos, olha que lindo. É, Então, é um livro lindo, gente. É um livro lindo. Fala desde o nascimento de O-Sensei. Conta um pouquinho da família de O-Sensei, como é que era, né? Como é que foi a infância dele. Aí vai falando depois na adolescência, né, na juventude dele, da busca dele, né, dele que ele fez muitas coisas e ele estudou muitas coisas, começou coisas e não se identificou, depois ele foi para outras. Então ele sempre buscou um caminho. Ele acabou se encontrando, né, nas artes marciais que acompanhou ele
desde a infância, desde os 13 anos, até a morte dele, né? Então, esse livro é muito importante, esse livro é fundamental, você só consegue entender o Aikido se você ler esse livro. Eu li várias vezes esse livro é tipo uma bíblia para mim, eu vejo, eu sempre estou olhando, e aí vai contando, né? Conta desde do nascimento dele, da família dele, depois da juventude, depois dele adulto, né? Ele na busca das criações dos dojos dele, né? Das viagens, ele morou em vários lugares e no fim a relação dele com a Seito Moto, que é quando ele cria o Aikido, né? Então, e vai falando depois também de quando realmente o Aikido passou a ser chamado de Aikido, né? Isso tornou e chegou nessa arte que a gente conhece hoje, né? Então é um livro super importante, super interessante. Também fala das mulheres, né? Que as mulheres treinavam no dojo dele, existia a presença de mulheres, todos usavam o hakama, você vai ver foto de mulheres e homens usando o hakama desde o início no Aikido. Então, assim, é um livro muito importante para você entender um pouco de por que o Aikido é o que é, entender um pouquinho do que até as técnicas do Aikido, o que é que elas representam, o que elas significam, tá? Então é um livro super bacana, tá? Eu indicaria muito esse livro. Esse é o primeiro livro, não é simplesmente a história do Sensei, porque a história, o Aikido, você só consegue entender o Aikido quando você entende a história de o Sensei, né? Porque a arte se mistura com a vida dele, né? É uma coisa impressionante. A arte é ele, então você só consegue entender o Aikido quando você entende ele, né? Então seria o primeiro livro que eu indicaria, tá, gente? Agora, um outro livro legal que eu li é esse aqui, ó. O Aikido Manual Técnico. Esse livro, ele é básico, é tipo um manual, é um manual mesmo, assim, sabe? Então você vai encontrar toda a história, de novo, do Aikido, né, um resuminho. Aí você vai desde assim, os rituais que a gente faz no dojo, o dogi, o uniforme, o que significa, o hakama, o que significa. Aí você vai também ter os exercícios básicos, o misogi, as posturas, os ukemis, tudo bem básico você encontra nesse livro. É um livro bem legal, é um livro bem completo, é um manual, tá? É um manual do Aikido e ele vai Kotegaeshi, sabe? As principais técnicas do Aikido, os princípios, né? O Ikkyo, o Sankyo, o Nikyo, né? Que são os princípios que são técnicas que vão te acompanhar durante todo o treino, durante toda a sua vida no Aikido. Aí fala, inclusive, das graduações, né? Então, é um livro super importante esse, tá? Esse livro aqui é um livro meio básico, tá? Esse aqui. Esse é um livro básico, é um livro que você tem que ter, porque você vai lendo, entendeu? No decorrer do seu curso no Aikido, você vai lendo, né? E assim como esse aqui também é um livro legal, esse aqui, tá? O Aikido, o Caminho da Sabedoria. Esse livro são vários volumes, né? Eu tenho só a técnica, mas tem a filosofia também, que deve ser bem legal. Esse livro também é tipo uma bíblia, assim, sabe? Para quem pratica Aikido. Ele tem o básico também, sabe? Desde o início, tem fotos, tem muitas fotos, né? Então, ele tem desde o início, né? A história, o que é o caminho o Budô, né? É, as boas maneiras, né? O rei, as técnicas, vai falar também do Kemi, as técnicas básicas, os princípios, vai falar do uniforme, né? Dos rituais no dojo, do que é um sensei, do que é um jiwaza. Então, é um livro muito básico que eu indicaria também para quem faz Aikido, para quem quer entender um pouco do Aikido. Eu acho que esse livro é muito legal, esse livro aqui. É um livro assim, para você consultar sempre, tá? Para você consultar sempre. Um outro livro legal, gente, que eu tenho e que eu gosto, porque eu acho que esse livro é um livro fundamental para quem pratica arte marcial japonesa, tá? É esse aqui, ó. Ele é um dicionário dos termos das artes marciais japonesas, tá? É muito legal esse livro, porque esse livro, muitas vezes você vai, né, no Aikido, você vai... Eu comecei a sentir muita necessidade disso, né? Então, o sensei fala algumas palavras japonesas e eu não sei o japonês, então eu vou para esse dicionário, eu procuro, né, a palavra, e aí eu entendo um pouco, né, em português, o que é, então explica, sabe, é um dicionário mesmo, inclusive ele conta histórias de alguns mestres, né, conta isso, inclusive a história de O Sensei,
também tem nesse livro. Então tem tudo, você vai encontrar os termos, né? O que que significa cada termo, né? De onde vem a origem. Isso te facilita muito para fazer as técnicas, tá? Porque quando você entende a técnica no português, fica mais fácil você entender por que a técnica é feita daquele jeito, tá? Um livro legal, esse aqui, tá? Então, esse livro aqui é a Budô, os ensinamentos do fundador do Aikido. Esse livro é bem legal, é um livro curtinho, pequenininho, também é um livro básico, então tem uma introdução, né? Conta um pouquinho da história de O Sensei, novamente, vai repetir, tem umas fotos legais, e é um livro que também depois você vai ter a parte técnica, tá? A parte técnica com fotos, né? Então, o Budô, ele vai falar do Budô, porque o Aikido, ele é um Budô, tá? É um Budô arte marcial. Então, aqui, ele vai explicar um pouquinho, né? Por que é um Budô, o que é um Budô. E isso é o sensei escrevendo, tá? Ele mesmo, ele que tá escrevendo, e você vai lendo o próprio texto do sensei, tá? Então, fala dos métodos, né? Fala do, né? Fala do Maai, do Deai, sabe? E até tem alguns poemas que o sensei escreveu, que o sensei, né? Ele escrevia poemas, né? Ele pintava, ele, né? Fala dos princípios da mente e do corpo. Então, assim, é mais os métodos de treinamento, o Irimi, então dá dicas, e aí você vai entender essas técnicas pensando sempre no Aikido como um Budô, tá? Então é bem interessante, ele vai falar do Yin e do Yang. Esse livro é um livro bem legal. Depois, na segunda parte, ele vai entrar nas técnicas, tá? E então ele vai explicar as técnicas, ele vai dar dicas, né, de como você fazer as técnicas, quais os cuidados que você tem que ter com cada técnica, né? Quais são as precauções, né, durante os treinamentos, os posicionamentos, né, o Kamae. Então é bem legal esse livro, tá? Esse livro aqui é bem legal. E é um livro curtinho, fácil de ler, rápido, tá? Eu tenho um outro livro. Esse livro aqui é legal. Esse livro aqui também é legal, é um livro básico, é tipo um manual, tá? Esse aqui é tipo um manual, é um manual de Aikido também, e é um livro bem interessante, porque você vai encontrar também o básico, né, do Aikido, a história de novo, você vai encontrar a história, você vai encontrar, vai falar um pouquinho do Aikido, da história, do caminho, o Misogi, os 3 elementos do Aikido, né, que é o triângulo, o círculo e o quadrado, os 3 elementos, fala da disciplina, né, dos lemas, do uniforme, das técnicas básicas do Aikido, o que, Mirimi Nage, Kamae, Tenkan, tá, o Tai Sabaki, né, então, e depois na segunda parte, ele entra nas técnicas básicas, tá, então vai falar do Ikkyo, né, do Sankyo, do Shihonage, então é um livro bem básico, bem legal esse livro, tá? Bem legal, um livro pequenininho, curtinho, ó, esse livro aqui é bem legal. Então, assim, conforme você vai, né, avançando, né, no Aikido, na arte marcial, você vai tendo interesse, né, em se aprofundar nas técnicas, entender um pouquinho melhor, porque você vai para o curso e é tudo muito rápido, né, e no dojo você treina mais a parte técnica, né, e por isso que eu acho que os livros ajudam, né, a você entender melhor o que você está treinando, absorver melhor. Então, eu sempre faço isso, eu vou pro treino, absorvo e depois eu leio, né, vou pesquisar. Esse livro aqui é também bem legal, mas é um livro mais complexo, tá? Esse livro é legal, mas é um livro mais complexo, tá? São os fundamentos do melhor do Aikido. E ele é um livro mais técnico, tá? Com técnicas, tem desenhos. É um livro mais para quem dá aula, eu acho, assim, sabe? É um livro mais para ajudar quem dá aula. Essa parte aqui, tem uma parte no livro que eu achei muito legal, né? Perguntas e respostas sobre o Aikido. Então, ele vai responder essas dúvidas que a gente tem, né? Por que o Aikido é um Budô? Por que no Aikido não tem competição, né? O Aikido deixa o praticante mais forte? São algumas perguntas que ele vai responder. Perguntas sobre a questão, ó, qual é o fator mais importante para o desenvolvimento espiritual, né? Porque no Aikido a gente fala muito nessa questão
da espiritualidade, né? A gente fala bastante disso no Aikido. Então, aí vai falar do Randori, né? Por que que não tem Randori? Tem Juasa, mas Randori não, né? Por que que não tem Randori, né? Ele vai explicar quais são os chutes que são usados no Aikido, quantas técnicas tem no Aikido, no total. Então, assim, é bem legal, sabe, esse livro. Esse livro aqui é bem bacana. Essa parte, e quem escreveu foi o filho de O Sensei e o neto, né? Os dois escreveram esse livro. Tá bem legal, sabe, gente? É bem legal. Agora, eu acho muito legal. Como a gente no Aikido fala muito do Ki é difícil você entender o Ki, né? Porque o Ki é energia vital, né? É difícil você explicar, né? Eu acabei comprando, vi esse livro aqui, né? O Ki nas artes marciais, né? Porque o Ki ele vai aparecer em várias artes marciais, não é só no Aikido, tá? Então, é muito legal esse livro, porque você vai entender o que que é um Budô, né? Ele explica como né, começou a ser desenvolvido o Budô pelos japoneses, né? O que que é o Ki na cultura japonesa, né? Porque a gente tem que entender também isso, né? Porque no Aikido é um japonês falando do Ki. Então, assim, ele está falando de algo que é dentro da cultura dele, né? Da visão dele, porque ele está dentro de uma cultura específica. Então, você tem que entender, né? O que que é o Ki para o japonês, né? Para entender um pouco do que é o que o sensei dizia, entendeu? No Aikido. Então, ele fala muita coisa, olha, o conteúdo no combate do Kendo, ele fala até do Kendo aqui, ele fala do Kendo, do Ki, né? O significado e o valor do combate. Então, é muito legal esse livro também, viu? Muito legal, mas é um livro difícil. É difícil você entender o Ki, né? É difícil, porque o Ki é uma coisa de sentir, né? Energia vital, é uma coisa assim, é difícil você colocar isso em palavras, né? Um outro livro que eu li, que eu adoro, o Jigoro Kano, né? Já falei aqui que eu gosto bastante dele. Ele é um educador, ele teve um papel fundamental nas artes marciais, né? Ele teve muita proximidade com o sensei, né? Que criou o Aikido. Então, quando eu vejo o livro do Jigoro Kano, eu compro, eu gosto, tá? E eu não vejo muitos livros dele, mas eu vi esse aqui, ó. Esse livro é bem legal, gente, bem legal, Energia Mental e Física, escritos do fundador do Judô, Jigoro Kano. É muito legal esse livro, porque ele vai falar um pouquinho da questão até da vitória, sabe, da derrota, né, do aprendizado, da educação, né, da arte marcial como educação, é, como você. A arte marcial, ela meio que te espiritualiza, né? Ela espiritualiza o seu corpo, o seu jeito de ser, né? Então, ele vai falando, né? Que o treinamento físico, como você consegue de uma maneira, pelo treinamento físico, você consegue se espiritualizar, se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Espiritualmente, né? E evoluir, inclusive, como ser humano, né? Então, é muito legal, porque o Jigoro Kano, ele vai muito naquele caminho da educação, né? Da educação, da arte marcial como um educador, um civilizador, né? Como né, como a arte marcial ela pode melhorar a gente, é algo que não vai, o combate é pouco, entendeu? Ele vai muito além, né? Ele vai além do combate, tá? Ele vê a arte marcial como um civilizador, tá? Digamos assim, ou sei lá, é uma maneira de evoluir, né? A arte marcial, ela pode te tornar uma pessoa mais evoluída, uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor, mais humana, mais bacana, né? Mais espiritualizada, né? Então é isso, mais ou menos. Então é isso, gente. Eu vou trazer sempre esses livros, eu vou falar para vocês dos livros, que eu tô lendo mais alguns, né? E eu acho muito importante a leitura, tá? É muito importante a leitura e muito mais do que a leitura. É importante a reflexão e você colocar sabedoria no que você lê, né? Você abrir a mente, refletir e não é só ler, né? É algo que vai além de ler, né? Então, até a próxima, gente.